Graça e paz, Deus abençoe a todos. Aguardávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas tudo o que presenciamos é terror sobre terror. Graças a Deus pela sua palavra. Essa é a palavra do profeta Jeremias, no 8º capítulo, no verso 15. Aguardávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas tudo que presenciamos é terror sobre terror. Jeremias, homem de Deus, Jeremias, homem temente a Deus, tem sua vida totalmente entrelaçada, totalmente envolvida pela mensagem profética. O profeta não é alheio, não é isento ao que está ocorrendo no seu mundo naqueles dias. Ele é judeu, ele vive em Israel, na parte de Israel que ainda restava. Ele estava sujeito à influência política, econômica e social. Como profeta, ele é convocado por Deus para declarar ao povo o que e o porquê as coisas estão daquela forma, daquela maneira. E se vão piorar ou melhorar, e o que fazer para que as coisas melhorem. Então, a palavra e a pregação do profeta Jeremias, ela está totalmente envolvida. O sofrimento do povo, a indignação diante da violência na terra, da truculência dos líderes, do fato de parte das lideranças terem abandonado o caminho do Senhor, sacerdotes idólatras, reis idólatras, nobreza idólatra, a avareza, praticamente sem nenhum controle, a ira de Deus sendo derramada sobre a nação com o propósito de convocá-la, chamá-la ao arrependimento. E cada ato de Deus, Jeremias de fato aguardava que o povo se arrependesse. Por isso está escrito aqui: aguardávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas tudo que presenciamos é terror sobre terror. Jeremias está dizendo, conhecendo Deus, fazendo parte desse movimento de Deus pela restauração da nação, do povo, eu estava esperando a cura, eu estava esperando a paz, eu estava esperando o arrependimento, eu permaneci o tempo todo confiante no perdão de Deus para o povo, para a nação que se arrepende. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E a partir aqui do verso 18, diz o seguinte o texto: eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Esse é Jeremias. Eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Nós temos a impressão que esse homem é muito emotivo, né? Alguns diriam que o nível de empatia dele é assim, poderia causar até problemas de saúde. O fato é que o profeta em si, o ministério profético em si, envolve todo o ser, todo o indivíduo. E ele passa a vivenciar, porque ele também é um intercessor. Ele não só é aquele que está declarando ao povo, à nação, a vontade de Deus, a verdade por Deus revelada. Ele é aquele que está levando a Deus e suplicando a Deus que tenha misericórdia do povo. Então, esses contrastes estão presentes na mente, no espírito do profeta. Ele foi por Deus preparado para isso tudo vivenciar e expressar. O livro de Jeremias, ele traz algumas dificuldades, porque o original mesmo ele foi destruído, foi queimado. E Jeremias reconstruiu o livro de memória. Então não há uma ordem tal qual os originais, ninguém sabe. Alguns se propuseram a reconstituir o livro de Jeremias supostamente seguindo uma cronologia. Mas trata-se de conteúdo profético. Em muitos momentos, o que está sendo afirmado
vivido num nível de expectação como que atual, totalmente presente, é algo que ocorrerá num futuro próximo ou até mesmo distante. Então fica um pouco difícil reconstruir historicamente, cronologicamente, o livro do profeta Jeremias. Eu, pessoalmente, entendo que ele está ótimo da maneira que está. Ele está perfeito. Ele está absolutamente perfeito, porque absolutamente nada foge ao plano e ao propósito de Deus. E o plano de Deus não pode ser frustrado. Falando aqui, os originais foram queimados, foram destruídos pelo rei que teve lá um mal-estar quando ouviu a palavra de Deus. Dizem os historiadores, os teólogos, os entendidos aí, e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, quanto a ser totalmente verdade. Se esses líderes que se deixam tomar pela loucura, pela vaidade, nós já temos alguns lugares no mundo, quando se fala no mundo, alguns lugares no mundo cristão, por mais bizarro que possa parecer, tem alguns lugares que a Bíblia está sendo proibida, estão proibindo a Bíblia porque faz mal, porque contraria isso, contraria aquilo, até mesmo religiosos tomados pelo fanatismo se colocam contra toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Um dos meios, uma das ferramentas para você identificar, se bem que eu entendo que você não deva perder tempo com isso, mas um dos fundamentos, uma das ferramentas para identificar o caminho que conduz a pessoa ao fanatismo, não é necessariamente a ausência de fé, não é necessariamente a negação das Escrituras, e sim a fé parcial, a fé focada num alvo específico que não é normalmente a glória de Deus. Via de regra, é um propósito, um plano mundano, terreno, tá? E não é a negação das Escrituras, mas a aceitação parcial. A pessoa, o indivíduo, o grupo aceitam a Escritura é a palavra de Deus, mas na palavra de Deus nós temos certeza de que esse é o caminho, esse é o ponto. Então, é seletiva a palavra que eu estava procurando. É uma fé seletiva. É uma confiança seletiva nas Escrituras. Nunca de capa a capa. Nunca de Gênesis a Apocalipse. Tem uns não. Apocalipse não fica. A visão não é boa. O clima não fica bom, não é saudável. Outros tiram o Gênesis. Outros tiram os profetas. Não, mas profeta, eu não conheço nenhum, nunca vi profecia, eu não acredito nisso. Isso daqui é um remendo histórico, é uma visão poética, escrito depois dos fatos, uma interpretação dos fatos ocorridos, nunca uma pré-visão. A profecia é uma previsão, é o falar antecipadamente. E no caso do profeta aqui, é o sentir e é o viver antecipadamente. Então, Jeremias vive muito intensamente essa questão do juízo, do julgamento de Deus sobre a nação, sobre o povo. Em decorrência do quê? Do abandono de Deus, do abandono da lei. Tinha sacerdócio? Tinha sacerdócio. Tinha ministério levítico? Tinha ministério levítico. Tinha juízes na terra? Tinha juízes na terra. Tinha rei, tinha nobreza, né? Ou clero, como querem dizer. Havia. Mas se deixaram corromper. Via de regra pela idolatria, pelas paixões mundanas, pelo culto ao eu, ao invés do culto a Deus. Jeremias vivendo essa realidade e diante da expectação do julgamento, do juízo de Deus, ele se coloca diante de Deus e diante do povo, mas primeiro diante de Deus, a quem ele expressa: eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Isso ele o faz na condição de intercessor. Ele está triste, está deprimido, está arrasado, porque as coisas não vão nada bem. Ele esperava a cura, ele esperava a restauração, ele esperava
o perdão, ele esperava a paz, ele esperava a prosperidade, ele esperava a justiça, sem a qual não há paz e não há prosperidade. Eis que ele não viu, ele não viu, ele não viu, e ele se coloca diante de Deus. Estou doente, minha alma, o meu coração adoece. Aí ele ouve a resposta. Ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, clamor que se estende por toda a terra. Ouçam, ouçam, ouçam comigo. Aqui é Deus respondendo. Aqui é Deus respondendo. Aqui é Deus anunciando para todo o universo. Ouçam, vejam, percebam, entendam. A minha filha, a filha do meu povo, é uma referência à nação, ao povo de Israel. Clamor que se estende por toda a terra. Via de regra, causava profundo espanto para os pagãos quando a nação de Israel, o povo de Israel, se rendia à idolatria. Porque se entregavam de uma forma assim muito mais intensa do que os próprios pagãos. O que está acontecendo, o que aconteceu com a nação de Israel, com o povo de Israel, nos dias do profeta Jeremias, foi algo para ser anunciado para toda a terra, para toda a humanidade. Eis o registro profético. Eis aí o povo judeu, a nação de Israel, tudo que eles têm vivido, tudo que eles têm sofrido, a maneira como eles têm abençoado a humanidade nos limites da sua capacidade, de acordo com o que lhes é permitido, inclusive no tocante ao viver para Deus, ao apresentar a lei de Deus como bênção para a humanidade, a dádiva da lei, a bênção da lei. Há um jeito correto, há um modo próprio, estabelecido pelo próprio Deus, revelado para toda uma nação, para todo um povo, num pacto celebrado, não às ocultas, mas no momento específico da história, registrado de conhecimento de todos. Há um caminho e há um modo correto de se seguir esse caminho. Não se encontra mais Deus em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Ora, por que me provocaram a ira cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros? Não temos nada contra os estrangeiros, e a nação, o povo de Israel também não tinha nada contra os estrangeiros. O que está sendo confrontado aqui é a paixão pelo pecado, é o amor pelo erro, é a obsessão pela idolatria. Se tem um povo que deveria combater a idolatria devido às terríveis consequências que ela traz para a mente humana, para o espírito humano, para a família, para a sociedade, é esse povo. É esse povo. E nesse momento aqui, eles estavam absolutamente apaixonados e envolvidos pela idolatria, pelas práticas abomináveis, às quais a idolatria invariavelmente conduz o indivíduo. Tá? É uma condenação à adoração aos ídolos ou através dos ídolos. Tem alguns cristãos, eu não os culpo. Não sou o contrário. Acho que é preferível prevenir do que sofrer as consequências do erro. Tem alguns que não aceitam nem cruz. Me vem com instrumento de tortura, morte e execução, né, na igreja, em lugar de culto, de reunião. Eu não os condeno. Eu não os condeno. Eu não os condeno. Porque é abominável adorar a Deus através de objetos. O ambiente de culto, o ambiente de adoração, ele não só pode, como deve ter lá suas ornamentações, a mobília correta, cada objeto, cada móvel, cada coisa, o púlpito,
lugar da palavra, a mesa da comunhão, tudo tem um significado, tudo tem um propósito. E tudo deve cumprir esse propósito. Mas tem alguns que são até hoje, reticentes, inclusive em relação a isso. Nem cruz eles aceitam nos seus ambientes. Muitos fazem uso ali de uma forma estilizada e tal, não é isso que eu estou falando, propondo, ou criticando, julgando, ou dizendo que tem que ser assim ou da outra maneira. Eu estou dizendo que a adoração a Deus não pode ser enviesada através de objetos de culto ou de adoração como meio de se alcançar a Deus. Há uma representação, uma simbologia. O vento derrubou aqui a proteção do livro. Há uma simbologia, uma referência. Isso não tem problema nenhum. Se você pegar até o templo construído por Salomão, proposto por Davi, era de uma riqueza, de uma ornamentação muito bela. Só que em alguns momentos nós vemos assim a palavra dos profetas dizendo que o templo, indicando que o templo havia se tornado não um lugar de culto, mas para alguns um objeto de culto. Nos dias de Jeremias aqui, de outros profetas, era comum sacerdotes que corromperam a sua fé, que chegaram a criar ambientes nas áreas do templo para realizarem cultos pagãos, abomináveis. Então, Deus responde: eis a sua dor. A sua dor decorre do fato de você ter sido constituído profeta e intercessor do povo, um povo corrompido pelo pecado, um povo contaminado pela idolatria, um povo que carrega o nome de Deus, que ama usar o nome de Deus em tudo, em todo lugar, nos seus filhos, sobre si mesmos, mas que na verdade, pelo menos nesse momento aqui, havia se deixado contaminar, havia se deixado corromper. Ora, por que me provocaram a ira cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros? Nada contra os estrangeiros, mas a importação da prática da idolatria estrangeira. Hoje, você pode falar, Marco, nós não temos esse problema de idolatria, porque nós somos cristãos, tudo é referendado, né? Você pegar o catolicismo, tudo é referendado, tudo alguém jogou uma aguinha lá, não, isso pode, isso pode, isso pode. Devemos confrontar o que o homem diz com o registro da palavra de Deus. É certo que nem tudo que é dito que pode, a Bíblia confirma que pode. Cada um segue o caminho que quer seguir. Se quer seguir o conselho do homem, amém. Se quer seguir a palavra de Deus, seja bem-vindo a um mundo de sofrimento, de dor, mas de profunda paz de espírito com aquele que sonda mentes e corações. Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. É o profeta falando, é Jeremias falando, é o intercessor falando, a realidade econômica. Plantamos, colhemos e há fome na terra. Não colhemos o suficiente, não plantamos o suficiente, a terra não produziu os seus frutos, o trabalho não rendeu os seus frutos. Havia inflação, havia fraude, havia corrupção, havia engano, engodo, havia ambição sem limites. O mundo prestes a acabar e alguns procurando acumular tesouros. O mundo no sentido de aquele ambiente político, social. O julgamento de Deus, a ira de Deus, o cativeiro. O reino do norte já havia sido praticamente destruído. Restava agora aqueles que fugiram, que se refugiaram, que resistiam no reino do sul, no reino de Judá. Porque o povo se dividiu, olha bem, o povo se dividiu, o povo se dividiu, o povo se dividiu. Há sempre um risco. Dividiu, enfraqueceu, se tornaram opositores e o inimigo
e o inimigo conseguiu ingressar. A influência do poder, os reis são fascinados por outros reinos, né? Os presidentes, até hoje, os governantes viajam e ficam de boca aberta quando vão num desses lugares antigos, com aquelas construções magníficas, com centenas de, de servidores, todos muito bem vestidos, toda aquela pompa, toda aquela circunstância. Impressiona sim, impressiona muito. No mundo antigo também. No mundo antigo também. A pompa, a circunstância. E nós falamos que no nosso ambiente não tem problema, porque nós somos católicos, tudo que nós fazemos está referendado, temos aí o grande líder que... Tá, tudo bem. Os protestantes, não, nós estamos bem porque nós abandonamos tudo que a Bíblia fala que devíamos abandonar, agora só seguimos esse caminho, tá? Os evangélicos, os pentecostais, os cristãos de um modo geral. Mas, meu irmão, a idolatria não começa na parede. A idolatria não começa no objeto sobre o altar ou inúmeros altares repletos de objetos, de imagem, de escultura, representações de anjos, de santos, representações de Cristo. Não. A idolatria começa no coração. A idolatria começa no coração do homem. Ela se instala primeiro no coração do homem. A idolatria expulsa do coração humano a reverência a Deus, o amor a Deus, o temor a Deus e a sua palavra, e coloca uma fé personalizada, né? Uma fé estilizada, uma fé atualizada, a turma do que mal há, né? Não a cidade, né? Mas não há maldade, a intenção é boa. Quando nós vemos na palavra de Deus e nos ensinamentos de Cristo Jesus que não basta a intenção ser boa, o método deve ser bom, o caminho deve ser o bom caminho, o modo de agir deve ser o modo correto, deve ser o modo bom de agir perante Deus. Porque se você deixar levar pelo discurso de que nós só queremos o melhor, queremos o melhor, queremos o melhor, você vai acabar servindo a demônios, tá bom? Você vai acabar servindo a demônios. Não vejo no mundo de hoje nenhum abusador, nenhum assassino, nenhum homicida, nenhum genocida que não tenha encantado alguns, ou pelo menos as pessoas mais influentes ou importantes, de maneira a permanecerem no poder, que não tenham declarado ou afirmado boas e excelentes intenções, apresentando-se como se fossem os únicos capazes de resistirem ao mal. Uma espécie de santo guerreiro disposto a eliminar todas as obras das trevas. Não precisa nem de Jesus, não precisa de Espírito Santo, não precisa de Evangelho, não precisa da palavra de Deus, não precisa do temor a Deus. Basta o pedaço de carne lá, com aquele discursinho esfarrapado, bizarro, grotesco, mas cheio de boas intenções. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Esses cursinhos falsos de falsa profecia aí, essa turminha, venha conosco, essas escolinhas de profetas, né? Essas fraudes, que não são novidades. Isso é antigo. Faça do seu filho um profeta. Faça do seu filho um sacerdote do Deus Altíssimo. As coisas vão mal, não vão nada bem, mas o método tal garantirá que você, a sua família, vivam totalmente alheios a tudo que está acontecendo no mundo. Veja que nós falamos nos dias de Cristo, mas naquele período da revelação, da preparação para a revelação de Cristo Jesus, e quando veio, Cristo se manifestou, uma coisa perturbadora, e já ocorria antes, era a questão
dos demônios, né? Das pessoas possuídas por demônios, os possessos. Era algo muito intenso. E estranhamente muito intenso no povo da religião revelada por Deus. Revelada por Deus. Aí se você for sondar lá né, ler ali as entrelinhas, nos bastidores. Deus não levantou profeta para a nação, mas sempre teve alguém vendendo um método, um caminho. O que ninguém fala, o que nenhum desses enganadores, desses charlatões fala, é o nível de envolvimento do profeta, do ministério profético, da vida do indivíduo, com o sofrimento, com a dor, causado pela revelação do juízo de Deus diante do pecado humano, sendo ele homem, sendo ele humano, sendo ele participante da mesma natureza que todos os outros. O profeta não está imune. A Bíblia em nenhum lugar ensina imunidade espiritual. Você pode ter imunidade às intenções demoníacas. Tá, mas há uma imunidade natural a todo ser humano. Porque o sujeito está endemoniado. Eu sempre pergunto, como ele conseguiu isso? Porque é uma coisa muito complicada. O espírito humano, a mente humana, a psique humana, não foi constituída, não foi criada por Deus para ser habitada ou possuída por uma entidade demoníaca. Não foi. O nível de aquiescência, o nível de entrega é algo exigido. Então, se você prestar atenção, sempre há um pactuar. Sempre há um pactuar. Sempre há um entregar. Sempre há um delegar para outro. A pessoa procura se isentar de responsabilidade. Ah, foi Deus quem quis assim. É um dom, é uma vocação, é um chamado. Não, o chamado é a santidade. A vocação é para a santidade. A convocação é para a obediência. A convocação é para o serviço. O profeta não está imune a esse sentimento da justiça de Deus se revelando em forma de ira sobre o povo, sobre a nação. Isso. E ele fazendo parte desse povo. Ah, mas Deus salvou. Nós não estamos falando aqui do destino eterno, nós estamos falando aqui da revelação profética, do agir de Deus através dos seus mensageiros e de como o mensageiro de Deus também é influenciado pelo sentimento, pela certeza da ira, da justiça, pela indiferença, indisposição do povo ou dos seus líderes de se arrependerem e do fato de que ele não tem como abrir mão dessa realidade, dessa verdade. Ele se alegra em Deus, ele sofre diante de Deus, ele sofre pelo povo, ele sofre com o povo. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Os sentimentos do profeta se misturam, são envolvidos pela revelação da palavra de Deus. Ele apresenta para Deus o seu lamento, a sua dor pela situação triste e deprimente do povo, e Deus entrega para ele um pouquinho da sua própria dor, pela rebeldia, pela rebelião do seu povo amado. Tá? E nesse meio, Jeremias está experimentando e vivendo tudo isso, sustentado, obviamente, pelo próprio Deus. E ele fala: quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Ele fala como homem, ele fala como intercessor, chorar pelo povo e clamar diante de Deus. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos do meu povo. Lamento sincero. Nós falamos de oração. Oração não é teatro. Oração não pode ser engodo. Não tem como você falar de algo que você não vive, que você não sente.
Você pode até expressar diante de Deus: Senhor, eu gostaria de viver isso. Senhor, eu desejo muito experimentar tal coisa. Senhor, eu me proponho, caso o Senhor permita e me capacite, a realizar isso, isso e isso. Agora, apresentar-se com emoções não vividas, com sentimentos que não foram construídos, que não foram alicerçados na vida, uma ação que tem o propósito de teatralizar, isso é abominação. Isso é abominável. Abaixo o espetáculo. Eu não tenho nada contra o show. Eu sou a favor do teatro, sou a favor do cinema, eu sou a favor da música, eu sou a favor da dança. Eu não sei quem foi o perturbado que disse que o povo não pode dançar. Não pode celebrar a alegria. Eu não sei quem foi o pé de pato. Talvez alguém com um pé chato, com hérnia de, sei lá, algum travadão, algum xarope, algum desajustado, algum desequilibrado inventou essas mentiras. Não pode, não pode, não pode. Aí quando se torna insustentável, ao invés de falar, gente, eu exagerei, eu errei, eu pequei, não há proibição da alegria, nem das manifestações de alegria. Mas vamos tomar cuidado, toma cuidado, tem que ter limite, presta atenção. Ao invés de admitir que errou, aí inventam outra mentira. Ah, a dança profética, filho do Satanás. Filho do Satanás. Entregando pessoas ao demônio. Permitindo que jovens, que crianças se apresentem num ato que deveria ser de culto, porque se fosse um espetáculo, a igreja, para mim, pode se reunir para torneio de truco, torneio de dança, pode se reunir para leitura de livro, você pode reunir a igreja para qualquer motivo. Agora, quando você fala, a igreja aqui reunida em nome de Cristo Jesus para prestar culto a Deus, aí a palhaçada não vale. Aí a coisa é séria. Aí o espetáculo fica para o outro dia. Qual o problema de ter um show de talentos? Nenhum. Vamos fazer o sábado dos talentos aí. Para cantar, para seja o que for, a manifestação artística, cultural, a vida social, ninguém está impedido de viver. Agora, para encobrir uma mentira e um erro do passado, lançar vidas e mais vidas na mão de Satanás, só para promover um espetáculo deprimente, uma abominação diante de Deus, e ainda se atrever a chamar de culto? É abominação, sim. Sempre foi, é e o será. Marca uma nova liturgia, criada no inferno da mentira, no inferno do engodo, no inferno da trapaça. Arte é arte. Culto, adoração a Deus, é culto, é adoração a Deus. Há limites, há princípios, há padrões. Não é espetáculo. É vida. Um caráter construído, alicerçado pela vida, voltada para a palavra de Deus. Bastava separar as coisas. Mas essa mania endiabrada de querer espiritualizar o que é comum, o que é ordinário, o que é natural ao ser humano e explorar sentimentos, emoções, sofrimentos e angústias para os próprios interesses. Não é novidade, está aqui o profeta trazendo à tona. Basta ler o profeta, você sabe o que ocorre nos bastidores do templo, nos bastidores do culto, nos bastidores da adoração. A formalidade em si não é garantia de absolutamente nada diante de Deus, mas o abandono, porque a formalidade, como integridade, e o que está sendo construído na vida de Jeremias, na vida dos servos de Deus, na vida daqueles que temem a Deus, é o caráter íntegro, sem espaço para manobra, sem espaço para mentira, sem espaço para manipulação, sem espaço para enganação, disposição em assumir posição e pagar o preço. Eu vivo para Deus. Se Ele quiser que eu morra, eu morrerei para Ele. Se Ele quiser que eu prospere, eu prosperarei para Ele. Se Ele quiser que eu seja humilhado, eu serei humilhado para Ele. O meu viver é Cristo. A minha vida pertence a Deus. O soberano, o eterno, o bendito de eternidade a eternidade. Ainda,
como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo, absolutamente tudo dê errado, eu permaneço aguardando a revelação, a manifestação da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Ah, se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe dele. Ora, são todos adúlteros, pessoas que não passam de um bando de traidores. Aqui Jeremias expressa diante de Deus, ele começa clamando, ele começa suplicando. Deus devolve para ele. Doeu em você? Você se doeu por mim, Jeremias? Porque os seus amigos te abandonaram? Porque falaram abominações ao seu respeito? Porque tentaram calar a sua voz? Tentaram te jogar numa prisão? Aí Deus devolve para Jeremias um pouco da dor de Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, que num ato de sublime, eterno amor, criou para louvor da sua glória. Presenciou o pecado, o fracasso, mas não abandonou. Evitou que as coisas piorassem. Concedeu vida. Concedeu vida. Anunciou a redenção. Anunciou a salvação e trabalhou para salvar. De um homem, construiu, edificou uma nação. E disse, vocês são meus, são para o louvor da minha glória. E que Deus recebeu daquele povo naqueles dias. O que retribuíram ao Todo-Poderoso? Foi louvor verdadeiro? Foi adoração verdadeira? Foi uma vida de entrega? Foi uma vida de renúncia? Foi uma vida de serviço? Não. Foi uma vida de paixões escondidas e outras reveladas e públicas. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar. É falsidade, não há sinceridade, tampouco a verdade que prevalece nessa terra. Eles simplesmente saltam de um crime a outro. Eles não me reconhecem, nem me dão a mínima atenção, declara o Senhor. Muito cuidado a quem confias a tua amizade, nem mesmo teus parentes, Jeremias, merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre os seus pecados e se converterem. Se tivesse ocorrido só em Israel, reuniríamos o restante da humanidade e falar, vamos discutir aqui o que aconteceu, vamos ver o que podemos fazer para ajudar. Mas não é uma realidade só em Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. É uma realidade humana através da história. A mentira. A Bíblia fala, nós temos aqui no Novo Testamento, o espírito do erro que atua nos filhos da desobediência, nos filhos da rebeldia, nos filhos do engano, naqueles que adotam a mentira. O espírito do erro. Celebram o erro porque é lucrativo e continuam sendo enganados a ponto de serem destruídos. Mas se fossem só eles, mas procuram arrastar outros, procuram arrastar multidões. Por quê? Poder ou é dado por Deus, ou é corrompido, ou é comprado aqui neste mundo. Tá bom? Ah, mas nós queremos o poder de Deus. É dado por Deus. Porque custa muito. Custa muito. O preço é a vida. A vida do Filho de Deus. Nós falamos de dons, nós falamos de graça, mas não significa que não tenha preço. Significa que a humanidade nunca, jamais teria ou terá como satisfazer o alto preço, o alto valor, o alto custo. Então, custou muito, custou tudo. Há um nível de exigência em troca. É
claro que há um nível de exigência. Opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a reconhecer-me. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Nós somos chamados e convocados a reconhecermos o agir de Deus nas nossas vidas, neste mundo. Queremos reconhecê-lo muito, como disse o profeta, na cura, na libertação, no milagre, mas também devemos reconhecê-lo em todas essas coisas que revelam o caráter, o propósito e o amor de Deus, mas também devemos reconhecê-lo no manifestar da sua ira contra o pecado. E o que primeiro aqui é apontado nas Escrituras como um todo é o pecado da idolatria. Ah, Marco, nós não temos ídolos. É claro que temos. Como não temos? Pelo menos de tempos em tempos. Se não tomarmos cuidado, eles se instalam no nosso coração. Cuidado. Temos que tomar cuidado para que o livro não se torne um ídolo, a teologia, não se torne. Alguns passaram aí 30, 50 anos praticamente idolatrando a teologia. Meu Deus, nunca saiu do lugar. A teologia é uma ferramenta, é um instrumento. Ela não substitui a palavra de Deus, ela não substitui o poder de Deus, ela não substitui a graça de Deus, ela não substitui o Espírito Santo. A teologia é um instrumento. A eclesiologia, a não sei o que ia, tantas ias aí, tantas filosofias, tantas teorias, podem se tornar também ídolos. Ídolos do coração. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. O nosso coração deve estar em Deus, pela fé em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.